Muito boa noite, graça e paz. Estamos começando mais uma live da Igreja Batista Memorial. Hoje dando sequência, à nossa série de estudos, sobre o culto espiritual, com base na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, do capítulo 11 até o capítulo 14. Nós vamos aqui nos ater, no capítulo 12, que nós começamos, no último estudo que tivemos. Semana passada eu trouxe uma reflexão, por ocasião da nossa semana de oração, e hoje nós voltamos, à nossa sequência de estudos bíblicos, sobre o culto cristão, o culto que agrada a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Eu peço que você me acompanhe em oração. Se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia e coloque a sua Bíblia aí. Eu acho muito importante porque você pode acompanhar, meditar e prestar até mais atenção. Não é isso? Vamos orar. Obrigado, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, por mais um dia na Tua presença, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem nos concedido e da maneira tão especial com que o Senhor tem nos preservado e cuidado de cada uma de nossas necessidades. E nesse instante, nós pedimos mais uma vez a Tua bênção, a presença poderosa do Teu Espírito, aplicando a Tua palavra, tornando real, Pai, as doutrinas santas, ó Deus, os princípios da Tua palavra em cada coração, renovando assim o nosso entendimento, nos edificando individualmente e como igreja, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção e que o Senhor aplique a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O culto espiritual, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 18. Primeira carta aos Coríntios 12, 18. Eu vou ler em duas versões aqui, sempre eu posso estar alternando entre uma versão da Bíblia e outra versão, porque é importante você comparar versões. Se eu entender que é importante ler duas, eu vou ler, ou vou ler uma ou outra, na medida que vamos caminhando em nosso estudo, aquilo que eu entender que vai ser melhor para o nosso entendimento. Ok? Muito bem. Eu vou ler na NVT, diz assim, 1 Coríntios 12, 18. Mas nosso corpo tem muitas partes. Verdade, O nosso corpo, tem muitas partes. Fazendo uma analogia, aqui Paulo ele vai começar a fazer uma analogia entre a igreja e o corpo humano, mostrando que nós somos o corpo de Cristo. E um corpo, realmente, um corpo tem várias partes, tem vários membros. Então nós podemos dividir o corpo em diversas maneiras, várias divisões, subdivisões. Como você tem o olho, o nariz, a boca, a orelha, Você tem as mãos, os dedos. Então, essa é a ideia aqui. E Paulo ele vai tratar disso, ele vai fazer essa analogia, essa comparação, para nos ensinar sobre a variedade dos dons espirituais. Então, vamos voltar para o texto. O apóstolo diz assim, mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Olha só. E Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Então, a mão é aonde Deus quis que a mão ficasse. Ela foi desenhada para isso. Então, quando você olha para a sua mão, foi desenhada para pegar coisas, Não foi desenhada para ficar no lugar do pé. Seria ridículo você trocar a mão pelo pé, A pessoa teria dificuldade de caminhar, de andar, de fazer qualquer outra coisa. Então, assim são os dons espirituais, assim estão distribuídos os dons no corpo, entre os membros do corpo, onde cada membro vai desempenhar o seu papel, a sua função, de acordo com os dons que Deus distribuiu. E, de acordo com o texto, não é como eu quis, não é da maneira como cada um desejou.
é da maneira como Deus desejou. De acordo com o desígnio de Deus, com o propósito de Deus. Como Deus desejou, como Deus quis, de acordo com a vontade de Deus, assim os membros foram dispostos e os dons foram distribuídos. Olha que interessante. E é disso que vamos tratar nesse breve estudo, né? Porque nós temos que ir aos poucos. O assunto ele é extenso, então nós vamos estudar bem, como se diz, bem devagar, né? Não precisa correr para a gente absorver tudo aquilo que nós aprendemos sobre a natureza do culto cristão, como a adoração deve acontecer, né, com base no que Paulo ensina aqui na carta aos Coríntios, que é muito atual, né, que tem muitas aplicações, muitos princípios aplicáveis aos dias de hoje, né, e a todas as épocas e todos os lugares. Né? Então, a igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas, estava passando por muitas dificuldades no que diz respeito ao entendimento dos dons espirituais. Alguns dons estavam sendo hipervalorizados, acima daqueles que deveriam ser mais reconhecidos. Então, há dons que devem ser mais reconhecidos do que outros. E isso não significa valorizar mais uma pessoa do que outra. Em questão de valor pessoal, né, de cada indivíduo, todos nós temos o mesmo valor para Deus. Mas cada um desempenha papel diferente. E no desempenhar desse papel, nós vamos encontrar dons que são mais importantes do que outros. Olha só. Há dons que são mais importantes, que devem se sobressair acima de outros dons espirituais. Então, o apóstolo vai corrigir uma visão distorcida, uma ignorância que estava atrapalhando esse momento tão precioso da igreja, quando a igreja se reúne para a adoração. Você lembra, em um dos estudos, né, que tivemos, em que os coríntios, né, os crentes, né, da igreja lá na cidade de Corinto, ali no primeiro século, né, a quem Paulo está se dirigindo, eles, nas suas reuniões, quando eles iriam tomar a refeição, aonde no meio da refeição ou no final da refeição eles tomavam a ceia do Senhor, então assim, estavam ministrando a ceia do Senhor, eles não estavam com esse propósito de discernir o corpo de Cristo, fazendo isso como uma forma de adoração. Eles estavam usando da refeição apenas para satisfazer os seus desejos ou os seus apetites físicos. Era apenas uma forma deles extravasar os seus desejos carnais. Olha, nós viemos do mundo pagão. Agora na igreja a gente tem uma refeição. Nós não podemos ir na festa aos deuses do mundo, né? Do mundo pagão. Agora, adorando a Jesus, nós vamos participar dessa festa, né? Aonde tem a ceia, e aqui tem muita comida, então vamos comer muito, vamos aproveitar. E ali eles se embriagavam com um vinho que deveria ser usado de maneira ordeira, né? De maneira decente, de maneira racional, com entendimento espiritual, né, com reverência, ou seja, em adoração, numa atitude de humilhação, né, de humildade, de confissão de pecado, de renovação de entendimento, de compromisso com Deus, a adoração, culto a Deus. Eles não estavam fazendo isso. Eles iriam, e quando a refeição começava, eles começavam a comer muito, e começavam a beber muito vinho, e alguns estavam embriagados na hora do culto.
né? Quando a igreja se reunia para adorar a Deus e no momento em que a igreja começava a ter a sua refeição, e ali na refeição, chamada a festa ágape, ou a festa do amor, né? Aquele momento de comunhão entre irmãos, eles estavam jogando esse momento fora, né? Se embriagando, né? E deixando também de fora alguns irmãos que não conseguiam participar, né? Então, quando eles chegavam, eles não conseguiam mais participar da ceia, porque eles já tinham comido de tudo e não sobrava para ninguém. Já estavam embriagados. Isso acontecia dentro de uma igreja. Olha só. Então, problema de igreja não é de hoje. Desde que a igreja nasceu, ou seja, a igreja sempre enfrentou dificuldades e problemas. Então, nós precisamos de instrução, precisamos de sã doutrina, nós precisamos da palavra de Deus para nos corrigir. É o nosso alimento. E diante do espelho da palavra, nós possamos ver aonde estamos errando, né? E aonde nós temos que buscar corrigir. O que eu tenho feito de errado, né? Aonde eu tenho falhado, o que eu preciso melhorar para que eu possa edificar os meus irmãos, usar ou fazer bom uso dos dons que Deus me deu, das capacidades espirituais que o Senhor me deu, os talentos que eu tenho, para, dessa forma, adorar a Deus, glorificar a Deus e edificar e ajudar e socorrer os meus irmãos em Cristo Jesus. Então, o culto espiritual é o reflexo da nossa fé. O culto cristão, quando a igreja se reúne para cantar, para ouvir a palavra, para ler a palavra, para oferecer orações, né? Orar a Deus, interceder uns pelos outros. Quando a igreja faz isso, a igreja está simplesmente tornando visível publicamente aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita sobre Deus, sobre o plano de Deus, sobre as Escrituras Sagradas, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o culto é a expressão da nossa fé, da nossa doutrina, daquilo que nós acreditamos. Em quem você acredita? Como você manifesta essa fé? Através do culto. O culto é a maneira como nós expressamos a nossa fé. É ali que nós manifestamos a nossa dependência de Deus, a nossa confiança em Deus. Então, a pessoa que não tem um desejo de estar congregando, adorando e acha que isso não é importante, tal pessoa, ela não entendeu o que é a fé cristã, o que é realmente amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso separar o meu amor a Deus, a minha devoção a Deus, da minha comunhão, pertencer ao corpo de Cristo, como diz a palavra. E nessa tarefa, nesse trabalho, nesse serviço, nessa liturgia cristã, quando a igreja se reúne, o apóstolo diz, aqui na carta aos Coríntios, que o Espírito Santo é soberano. Deus é soberano. O texto diz como Ele quer, como Ele deseja, como lhe apraz. Ele distribui os dons e coloca cada membro no seu lugar. Então cabe a nós estarmos submissos à vontade de Deus, de tal forma que nós começamos a nos encaixar no lugar certo, aonde devemos trabalhar, de acordo com o governo soberano do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o executivo de Deus Pai, de Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, operando em nós, salvando pecadores, regenerando, santificando e concedendo dons espirituais, habilidades, capacidades, a manifestação do Espírito, como diz aqui o texto, para o que for proveitoso. De tal forma que a igreja começa a caminhar, começa a crescer, começa a ser edificada espiritualmente. Então, na manifestação dos dons espirituais,
uma coisa que é muito importante, um princípio que vai corrigir toda visão distorcida sobre o uso dos dons no culto cristão, é que o Espírito Santo de Deus, ele é soberano no uso dos dons para edificar a igreja, para glorificar a Deus, para que nós possamos cumprir a nossa missão, né, de adorar, de evangelizar, de nos edificarmos como crente. O Espírito Santo, como vimos, né, no último estudo, o Espírito Santo, ele glorifica o nome de Jesus. Ele glorifica. Então, aonde o nome de Cristo não é exaltado, ali não tem um verdadeiro culto espiritual, um culto cristão. Isso é muito importante saber. Talvez você pense, mas está acontecendo milagres. Tem manifestações de dons extraordinários. Mas se Cristo, se Jesus Cristo e o Evangelho de Cristo não está sendo anunciado corretamente, se o nome de Jesus não está sendo exaltado, ou no lugar de Cristo, as nossas emoções, os nossos desejos estão sendo exaltados, a pessoa humana está sendo colocada no lugar de Cristo, eu digo uma coisa, esse culto é carnal e diabólico. Não é um culto espiritual. Não importa se está acontecendo milagres. Não importa se está chovendo milagres. A questão não são os milagres. A questão não é esta. A questão é que o Espírito é soberano para agir na igreja, concedendo dons de tal forma que a igreja trabalha de forma harmoniosa, coordenada, para que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado. Deus é adorado, o evangelho é pregado e os pecadores, eles são convertidos. Não apenas agregados, como acontece muitas vezes. A gente que vai agregando nas igrejas, vai congregando, às vezes é batizado, né, tem alguma experiência emocional lá na igreja e fica ali. Mas são pessoas carnais e mundanas, porque o pecado vai se manifestar e a pessoa não vai querer, né, como um cachorro raivoso, não quer largar o osso, né? Não quer largar o osso do pecado. Há muita gente assim, que vive uma vida dupla, falsa, porque ele quer vestir uma roupa de cristão, uma roupa de crente, e não tem como ser cristão dessa forma. Ser cristão é ser transformado. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é pela vontade humana, não é pelo esforço humano, é pela vontade divina. É quando o Espírito age. E se o Espírito Santo não agir soberanamente no coração do pecador, salvando, regenerando e mudando, nada acontece. Nada. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos no texto. O Espírito é soberano, né? O Espírito é soberano no culto. Então, o Espírito Santo, ele concede os dons, ele distribui os dons da maneira como ele quer. Ele é soberano no agir. Ele é soberano no agir desde a nossa salvação, a nossa santificação e a nossa capacitação espiritual. Voltando aqui para o texto, olha só o que diz, né, o capítulo 12, eu vou ler aqui do versículo 4. Olha só, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Quem é a fonte dos dons? É claro que agora é fato que existem falsificações dos dons espirituais. Existem falsificações. Né? Parece que é de Deus, mas não é. Parece só. Mas os verdadeiros dons vêm do Espírito Santo. O Espírito é a fonte dos dons. Existem tipos diferentes de serviço. E o que a palavra serviço aqui significa? Serviço aqui é dons. Então Paulo ele usa várias palavras para se referir a essas capacidades que Deus concede. Ele vai chamar de dons, porque são presentes de Deus, é dádivas divinas, são dons. A palavra dom
é dádiva, presente, não é? São dons espirituais, são serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos, ou para aquilo que for útil. Então, nós temos uma outra expressão aqui, a manifestação do Espírito. Os dons são manifestações do Espírito, não é da carne. O que a carne produz é diabólico, é sensual, é sensual. É aquilo que vai chamar atenção para o homem e não para Deus. Se você está num culto, numa igreja, e está acontecendo alguma coisa sobrenatural lá, se está chamando atenção para as pessoas, para o pregador, para o homem, isso não é de Deus. Porque não aponta para Jesus, aponta apenas para o estado emocional do que está acontecendo, né, ali. Então a manifestação do Espírito é para o benefício de quem? Se Deus manifesta o poder dele na minha vida, através de dons, eu estou falando de dons. Deus me abençoa, é verdade. Deus abençoa todo mundo, né? Principalmente aqueles que creem, são abençoados por Deus. É verdade. Deus abençoa, até o ateu é abençoado. Deus abençoa todo mundo. Não é verdade? Deus abençoa todo mundo. O sol e a chuva caem sobre justos e injustos. É Jesus que falou. Agora veja bem. O dom espiritual, os dons, são para os filhos de Deus. Quando Deus manifesta um dom, dá uma capacidade para um de nós, para um dos crentes, aqueles que são filhos de Deus pela fé em Jesus, para um cristão, não é em benefício próprio. É para o que for proveitoso na vida do outro. É com um fim proveitoso. Não é para autoedificação, não é para minha autoedificação. Qualquer capacidade que Deus me dá, o bom uso desse dom, não é? O bom uso do dom vai depender da minha maturidade espiritual. E quanto mais maduro na fé e quanto mais amor de Deus eu tenho na minha vida, esse amor transborda de tal forma que os dons que Deus me deu, que as capacidades que Deus me deu, eu vou fazer tudo em benefício de outras pessoas. A começar da família da fé, no corpo de Cristo, os membros da igreja e de pessoas de fora que não pertencem à igreja. Eu vou ministrar, eu vou levar a palavra, levar o evangelho, eu vou socorrer, eu vou fazer aquilo que eu fui capacitado por Deus para realizar na vida de outras pessoas. Então, o Espírito, nesse sentido, o Espírito Santo, ele concede como ele quer, como ele deseja. Jesus falou que o Espírito Santo é soberano. Ou seja, Deus é soberano, Deus faz como ele quer. Em João 3, versículo 8, quando Jesus ele ensina, né, sobre o novo nascimento, ali a Nicodemos, aquele líder, né, judeu, né, do partido fariseu, quando Jesus fala sobre esse assunto, Jesus ele explica para Nicodemos que o novo nascimento ele é uma obra soberana do Espírito Santo. E como que Jesus vai ensinar isso? Lá em João 3, versículo 8, Jesus diz: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Deixa eu ler aqui na NVT. Né? Jesus ele usa essa expressão, o vento sopra onde quer, mostrando que a ação do Espírito ela não é algo controlado pelo homem. Ou seja, não é pastor, pregador, né, que tem um poder de controlar Deus. Ninguém controla Deus. Deus age livremente. Ele é soberano. Então, olha o que Jesus diz aqui. O vento sopra onde quer. Versículo 8, né? O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, você escuta o vento, né? Mas não é capaz de dizer de onde ele vem,
nem para onde vai, ou seja, em nossa experiência humana você percebe o vento, mas você não consegue explicar como é que ele veio, né? De onde, como é que ele veio, como é que ele está indo? Eu poderia pensar, esse vento poderia vir do lado de cá, o vento vem de um lado, eu poderia pensar assim, não, eu vou mandar o vento vir de trás. Você não tem esse poder. Não está em nossas mãos essa capacidade, e nem de explicar isto. É inexplicável, né? Do ponto de vista da experiência pessoal humana, é inexplicável, né? Então, é isso que Jesus fala, né? Mas não é capaz de dizer nem de onde vem, nem de onde vai, nem para onde vai. Também é incapaz, Jesus diz, é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito Santo, tá vendo? Nós somos incapazes, Jesus fala, o homem, o ser humano é incapaz de explicar o agir do Espírito no sentido de controlar. O que nós podemos saber do Espírito, né, além do que Deus revela, é perceber o seu poder, é sentir o seu poder, é experimentar o poder transformador dele, assim como acontece com o vento. Eu não posso controlar o vento, mas eu sinto o vento bater. Eu sei que o vento está batendo na minha cara, né? Eu sei que o vento trouxe uma poeira e entrou a poeira no meu olho e ardeu o meu olho. Eu sei que é o vento que fez isso. Assim é o Espírito Santo. Eu sinto a sua força, o seu poder. De repente, eu sou convencido, eu começo a sentir tristeza, uma angústia, porque eu sou um pecador. Eu estou perdido. E aí eu corro para Jesus, né? Eu ouço a mensagem do Evangelho e Jesus se torna maravilhoso para mim. Eu me converto. Isso é uma obra de Deus. Eu não sei explicar, mas eu estou sentindo. É o poder de Deus agindo. Só Deus faz isso. Ele é soberano. Assim também é na distribuição das capacitações espirituais. Não está no controle de nenhum pastor, nenhum pregador, né? Esse poder. Esse poder pertence a Deus. É Deus que concede. Mas nós que fazemos parte do corpo de Cristo, cabe a nós examinar nossa vida a partir à luz da palavra e descobrir, por experiência, andando no Espírito, praticando a palavra, nós sermos guiados a descobrir quais são as nossas capacidades espirituais. E o Espírito vai dar aquilo que for necessário, aquilo que for proveitoso para a edificação do corpo de Cristo. E na medida da necessidade que cada igreja tem, Deus vai suprindo aquilo que precisa. Deus vai suprindo aquilo que é necessário para o bom funcionamento do corpo de Cristo, da igreja, de cada igreja local. De cada igreja local. Porque cada igreja local representa, né, esse corpo espiritual, que é a sua igreja. Muito bem. Dando sequência, então, né, aos nossos estudos aqui, Deus diz, né, na sua palavra, Ele é soberano, né, em conceder, né, os diferentes dons espirituais. E são vários dons espirituais. Nós temos aqui, né, na carta aos Coríntios uma lista de dons. Né? Nós temos outras listas, né, de dons espirituais. E nessas listas de dons espirituais, nós aprendemos que cada crente individualmente, né, cada crente individual recebe, né, uma diferente manifestação do Espírito, ou seja, uma capacitação. Cada crente, não há um crente verdadeiro que não tenha pelo menos uma capacitação espiritual. Né? É isso que eu aprendo aqui. A manifestação do Espírito acontece para o que for proveitoso. O Espírito é a fonte de todos os dons. Né? O versículo 8 e o versículo 9, né, diz assim: a um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, ou sabedoria. A outro,
o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de curar. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, discernimento. A outro, ainda dá a capacidade de falar diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Veja, ele concede aquilo que ele deseja a cada um. Mas aí nós aprendemos também, olha só que interessante, é o Espírito que deseja, é o Espírito que faz o que ele quer e como ele quer. Mas ao mesmo tempo, a gente vai descobrir na palavra que Deus quer que a igreja busque os melhores dons. Como é que a gente pode conciliar isto? Deus faz o que ele quer, ele é soberano para distribuir os dons, e ao mesmo tempo a igreja deve buscar. Como é que a gente concilia isso? O que realmente a palavra quer dizer quando nos ensina que devemos buscar os melhores dons? O que realmente? Buscar com zelo, né? A gente vai ver aqui em 1 Coríntios 12, versículo 31, agora o versículo 31. Portanto, desejem, olha só, desejem, ou seja, nós temos que ter um zelo fervoroso, desejar ardentemente. Desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí Paulo vai começar a falar sobre o caminho, né, da perfeição espiritual, que é o caminho do amor. Porque se nós não formos governados pelo amor de Deus, nós não iremos utilizar bem as capacidades e os dons espirituais. Então o que Paulo quer dizer com essa busca, né? Que nós devemos desejar os melhores dons, né? Na revista atualizada diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. O apóstolo está nos ensinando que na medida que vamos tendo amadurecimento espiritual, na medida em que vamos deixar de ser carnais, e ele trata disso nessa carta, ele está aqui condenando a infantilidade espiritual. Os coríntios estavam sendo infantis, ignorantes, irracionais. Eles não estavam fazendo um culto com entendimento, um culto decente, com ordem e decência, né? Um culto racional, um culto feito, né, em resposta à verdade do Evangelho, à palavra de Deus. O culto, né, na igreja de Corinto estava uma bagunça, e tinha gente que estava se embriagando na hora de tomar a refeição e de tomar a ceia do Senhor. Estavam ficando embriagados e comendo demais, uma cumilância, olha, muito grande. E falta de unidade, divisão. Era um povo que estava brigando, dividido. Então tudo isso estava acontecendo naquela igreja. Sem contar que havia até casos de imoralidade sexual da igreja, né? A gente falou isso na introdução, né? No primeiro estudo nós citamos essa situação. E aí, meus irmãos, o que a igreja precisava saber? Na medida em que a igreja entendesse, reconhecesse os seus pecados, né, Paulo ele vai corrigir muito a igreja nos primeiros capítulos, e agora falando sobre os dons espirituais, eles deveriam entender que havia um uso correto dos dons. Então, esse desejar os melhores dons, na verdade, significa que eles deveriam saber usar, né, e desejar utilizar da melhor forma, como Deus deseja, como Deus quer, os dons espirituais. E dessa forma, a nossa vontade estaria sendo conciliada com a vontade soberana do Espírito, que distribui os dons como Ele deseja e não como eu quero. Então não adianta eu falar assim, mas eu queria o dom de fulano.
Não, desejar os melhores dons não significa que eu quero o dom que eu desejo que eu quero. Mas na medida que significa que a igreja como um todo vai reconhecer o que é importante, o que precisa ser mais valorizado, né? Quais são os dons mais importantes, né? E dessa forma a igreja vai procurar se organizar, né? De tal forma que toda a igreja ela vai ser melhor instruída na palavra de Deus. E aí Paulo ensina uma coisa importantíssima. Os dons mais importantes são os dons relacionados ao ensino, à instrução e à doutrinação na sã palavra, ou seja, na sã doutrina, nas escrituras sagradas. Olha, aqueles dons que se manifestam em vidas que Deus escolheu, né, e que ajuda a igreja no entendimento da palavra, na explicação, na pregação da palavra, são esses que deveriam estar sendo mais reconhecidos e mais valorizados. Não é achar que uma pessoa é mais importante do que outra, porque ninguém pode ter inveja do outro. Não existe essa. A inveja é obra da carne, a inveja é uma coisa carnal, mundana. Mas se tem uma pessoa que é usada para entender a palavra, para explicar a palavra, eu devo, reconhecer que essa pessoa, ela tem o seu valor na medida que ela usa esse dom que é mais importante do que se eu tivesse o dom de falar outras línguas. E se Deus me concede o dom de falar outras línguas, ele deve ser útil naquilo que for preciso. Se não é necessário, se não for preciso, então para que falar outras línguas? Deus não vai me conceder esse dom. Pode estar havendo muita falsificação de dons. Algumas igrejas dizem que todo crente tem que falar em línguas, mas isso é mentira. Isso é uma coisa mentirosa, não tem isso na Bíblia. Ah não, se você não falou em línguas, não foi batizado com o Espírito. E isto é um erro grotesco. Não, a Bíblia não ensina nada disto. E Paulo vai colocar isso para nós. Nem todos curam, nem todos têm milagres, nem todos profetizam, nem todos falam em línguas. Se Deus me conceder um dom, eu preciso entender qual é o meu papel para melhor utilização, o que eu devo fazer, como eu vou me encaixar melhor no corpo de Cristo para melhor utilização desse dom, para que toda a igreja, todo o corpo seja edificado. E aqueles dons de instrução, eles são colocados como os mais importantes para a edificação da igreja na hora em que a igreja está reunida para cultuar a Deus. Cada membro é muito importante, fundamental para o bom funcionamento, mas existem aqueles que são centrais para que todos recebam instrução e possam crescer em maturidade para a melhor utilização de cada dom, de cada habilidade espiritual. Olha só o que diz o capítulo 14, nós vamos dar um salto aqui, no capítulo 14, versículo 1. Olha só, capítulo 14, versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que Paulo colocou principalmente que profetizeis? Olha só, especialmente a capacidade de profetizar, porque profetizar aqui no texto é instrução, é para exortação, edificação e consolo espiritual. Ou seja, é trazer a palavra de Deus, a verdade de Deus, para aquela necessidade que aquela igreja precisa ouvir. É mais importante, principalmente, que profetizeis é mais importante. Por quê? Porque é um dom de fala. Mas tudo que é falado na igreja precisa ser examinado à luz da palavra. Tudo que era falado precisava ser examinado, como a gente vai ver
né, depois, né, em outros estudos, nós vamos falar um pouco mais, né, sobre esse assunto. Né? Então, o que Paulo está dizendo para nós aqui? A soberania de Deus no conceder os dons não anula a nossa responsabilidade como igreja. E a igreja tem a responsabilidade, cada membro tem a responsabilidade para o melhor uso dessas capacitações que Deus nos dá. Deus nos responsabiliza, né, sobre o uso correto dos dons espirituais e no reconhecimento de quais dons são mais importantes para a necessidade de cada igreja. Quais são os dons que são mais importantes para cada igreja, né? Paulo ele vai falar um pouco sobre esse assunto, né? Os melhores dons, no versículo 28. Olha o que diz aqui o versículo 28. Paulo ele vai fazer aqui uma escala mostrando de importância do primeiro, segundo, terceiro, né? E assim ele vai mostrar quais são os dons mais importantes. Olha só. Paulo diz assim: Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Então, apóstolo é um dom e ao mesmo tempo é um ofício. Esse dom de apóstolo não existe mais. Né? Hoje Deus não concede mais o dom e não existe mais apóstolos na igreja hoje. Então, os apóstolos para nós hoje, para a igreja, e a igreja a igreja de Cristo, ela é uma igreja apostólica no sentido de que ela se submete ao ensino do Novo Testamento, ou seja, da doutrina que Deus concedeu aos apóstolos de Jesus Cristo. Então, os únicos apóstolos são os apóstolos de Jesus. E eles tinham um dom mais importante. O mais importante, Paulo fala, primeiro é apóstolos, que é o dom de trazer a edificação da igreja, de edificar a igreja. Eles estabeleceram a doutrina sobre a qual todas as igrejas seriam edificadas, até os dias de hoje, né? Ou até o retorno de Jesus. Então, eles escreveram de forma autoritativa. A palavra de um apóstolo tinha autoridade divina. E hoje ninguém tem essa autoridade, esse poder. Né? Então, os pregadores hoje, os pastores hoje, né, a autoridade deles vem da Bíblia. Então, aquilo que eu ensino, se não estiver de acordo com a Bíblia, é palha, não tem valor nenhum. Então, na medida em que eu sou apenas alguém capacitado por Deus para transmitir a palavra de Deus. É isso. Né? Então, em primeiro lugar, apóstolos, depois profetas, olha só, depois mestres, ou seja, esses três dons são instrução, é doutrinação, é edificação. Tem a ver com a fala, tem a ver com a palavra. Então, Paulo coloca aquilo que nos instrui, os dons, né, de instrução, de ensino, né, apóstolo, profeta, mestre, são mais importantes do que todos os outros dons espirituais. Aí depois ele vai colocar, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm um dom de liderança, os que falam diferentes línguas, né? E aí ele pergunta, são todos apóstolos? Qual é a resposta, né? Claro que não, né? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas ou idiomas? Porque o dom de línguas é o dom de falar outros idiomas, idiomas humanos. Não é língua de anjo não, tá, gente? É idiomas humanos. A gente vai falar mais sobre isso. Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Algumas igrejas invertem tudo isso. Valorizam aquilo que não deveria ser valorizado. E aí a igreja entra numa carnalidade onde há muita falsificação e até mesmo entrada de espíritos malignos, fazendo com que muitas igrejas,
né? E eu lamento o que eu vou dizer aqui, eu lamento profundamente. Eu mesmo já visitei igreja, fui fazer uma visita, até me arrependi de ter visitado, e que eu não sabia se eu estava, né, num terreiro, né, de candomblé, né, numa religião de baixo espiritismo, ou se eu estava numa igreja. Eu não sabia onde é que eu estava. Eu não sabia se eu estava no baixo espiritismo, né, numa religião, né, espírita, ou se eu estava numa igreja. Eu não sabia diferenciar. Lia a Bíblia lá, a Bíblia estava sendo lida. Falava de Jesus lá, mas o negócio era uma bagunça total. É a igreja de Cristo, é isso? É bagunça? Então, totalmente contrário do que Paulo está ensinando aqui. A nossa instrução vem da palavra, né? E Paulo está dizendo que o Espírito, ele é soberano e o Espírito Santo glorifica o nome de Cristo. Aonde Cristo não é glorificado, meus irmãos, ali não tem jeito, não. Né? Ali a carne domina, a sensualidade, né, humana, ou seja, a vontade humana controla a situação. E aí, né, ventos de doutrina, doutrinas estranhas, né, são ali incubadas, né, são desenvolvidas. E o povo se perde. E não tem como o pecador, né, ser convencido dos seus pecados, né, reconhecer os seus pecados, porque não conhece a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, amados, como nós devemos então, para a gente encerrar esse nosso estudo aqui, como devemos buscar os dons espirituais? O que Paulo ensina sobre isso? O que Paulo quer dizer sobre essa busca dos melhores dons? Para a gente encerrar. Então, quando Paulo fala para buscar os dons, Paulo não está ensinando que cada um individualmente deve buscar o dom que quer. Não é isso que Paulo ensina. Buscar os dons não significa que eu tenho que buscar um dom que eu quero. Não é isso. Buscar os dons significa agir de acordo com o governo do Espírito, de acordo com aquilo que Deus revelou, o que é mais importante. Buscar os dons significa agir em conformidade com aquilo que o Espírito Santo está orientando a igreja, valorizando aquilo que deve ser valorizado. Ou seja, aquilo que é mais importante para a edificação da igreja. Se eu for usar um dom espiritual que Deus me deu, se isso não for edificar a igreja, então não é importante. Não é importante. Ele vai ser usado naquilo que foi importante. Na hora que nós estivermos cultuando a Deus, se for necessário, Deus vai me capacitar. E aquela capacitação que Deus me deu, no momento necessário, na hora certa, eu vou saber usar. Porque eu estou sendo controlado pelo Espírito Santo. Eu estou sendo instruído na palavra de Deus, na sã doutrina. Ou seja, quando a igreja está reunida para cultuar a Deus, a igreja tem que cantar ao Senhor. A igreja tem que ser dominada pela palavra de Deus. Para que dessa forma, né, aonde a palavra de Deus permeia tudo, aonde a palavra de Deus, através dos hinos, da oração, da leitura, da pregação da palavra, dessa forma a nossa mente se enche da verdade. E o Espírito Santo nos capacita e nós vamos saber o que fazer. Na hora certa, no momento certo. Agindo como cristão no mundo. Agindo como crente na nossa casa. E com as capacidades que Deus concede a cada um de nós. É assim que se busca os melhores dons. Estando submisso à vontade de Deus, reconhecendo aquilo que é mais importante para a edificação da igreja de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue, aplicando essa palavra, essa verdade em nossos corações. Qualquer dúvida pode mandar, pelo WhatsApp aí e nós vamos continuar orando pela sua vida. Muito bem, amados, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua palavra ministrada a nós, essa palavra que liberta, que cura, que restaura, que nos edifica. Que possamos, ó Pai, guardá-la em nossos corações,
que possamos saber oferecer o melhor culto, um culto agradável ao Senhor, um culto feito em nome de Cristo, sabendo que Cristo é nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, e que estamos agindo de acordo com aquilo que o Senhor instruiu a nós, como nós devemos nos aproximar do Senhor, como o Senhor realmente merece ser adorado. Que possamos realmente nos preocupar com isso, que a busca dos melhores dons seja o reconhecimento de que os dons de instrução no culto são mais importantes do que eu simplesmente manifestar algum dom que vai chamar atenção só para a minha pessoa. Não é para isso que servem os dons. Não é para chamar atenção para mim, mas é para edificar os meus irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos, ó Pai, gratos por tudo isso, no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.